Que a paz esteja com você, meu prezado irmão, minha prezada irmã. A paz é o resultado de todas as virtudes. E ela é uma situação interna que dá à pessoa uma tranquilidade que permite continuar fazendo o que faz, mesmo que recebesse a notícia de que iria falecer dentro em breve. Muitas vezes nós perturbamos a paz própria e a paz do outro irmão, provocando escândalo. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar um pouquinho neste encontro de paz, sobre o sentido do escândalo. Ele é mais comum do que a gente pensa e tem contra si uma expressão muito forte de Jesus: ai daquele que escandaliza. Melhor seria que lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e que fosse jogado ao fundo do mar, principalmente quando o escândalo se dirige contra as crianças e contra os inocentes. O escândalo é a atitude ou comportamento que leva a outrem a praticar o mal. Aquele que escandaliza torna-se o tentador do próximo. Ele é sócio do diabo. Atenta contra a virtude e a retidão. Pode arrastar seu irmão à morte espiritual. O escândalo constitui uma falta grave se por ação ou omissão conduzir deliberadamente o outro a uma falta grave. O escândalo se reveste de uma gravidade particular em virtude da autoridade dos que o causam ou da fraqueza dos que o sofrem. Foi o que inspirou a Nosso Senhor a seguinte maldição: caso alguém escandalize um desses pequeninos, melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma pesada pedra e fosse precipitado nas profundezas do oceano. Isso está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 6. O escândalo é grave quando é dado por aqueles que, por natureza ou por função, devem ensinar e educar os outros. Jesus censura os escribas e os fariseus, comparando-os a lobos disfarçados de cordeiros. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. Tornam-se, portanto, culpados de escândalo aqueles que instituem leis ou estruturas sociais que levam à degradação dos costumes e à corrupção da vida religiosa, ou a condições sociais que, voluntariamente ou não, tornam difícil e praticamente impossível uma conduta cristã conforme os mandamentos. Portanto, o escândalo não é só contra as coisas assim morais, mas também tem a sua origem social. Um patrão que, de certa maneira, explora os seus operários e se diz cristão, com certeza ele está escandalizando, ou seja, ele está sendo uma ocasião de afastar de Jesus aqueles que poderiam, através de seu exemplo, chegar mais facilmente a ele. O mesmo vale para os chefes de empresas que fazem regulamentos que incitam a fraude, para professores que exasperam os alunos, ou para aqueles que, manipulando a opinião pública, a afastam dos valores morais. Quem usa os poderes de que dispõe de tal maneira que introduzam ao mal, torna-se culpado de escândalo e responsável pelo mal que direta ou indiretamente favorece. Às vezes parece que é inevitável o escândalo, mas disse Jesus: ai daquele que os causar. Então tenhamos muito bem presente, para que nós não tenhamos, depois que perder a paz, e fazer perder a paz às consciências dos outros. É preferível que a gente entre com um olho só no reino de Deus, com um braço só no reino de Deus, do que provocar escândalos e com os dois ser colocados fora do reino de Deus. Tomemos consciência, nós cristãos, que também não basta não ser escandaloso, é preciso que a gente seja a luz, cujo testemunho brilhe e atraia as pessoas que vivem ao nosso lado. Procuramos caprichar no nosso estilo de vida, de tal maneira que não sejam necessárias palavras,
para proclamar o Evangelho. O Evangelho é proclamado pela maneira como nós vivemos e colocamos em prática as nossas atitudes. Que Deus os abençoe e faça com que a sua consciência nunca tenha que se arrepender dos escândalos. E tampouco que você seja merecedor daquela expressão tão forte saída dos lábios do meigo Jesus. Ai daquele que escandalizar. Melhor seria que fosse colocado no seu pescoço uma grande pedra e que ele fosse atirado ao fundo do mar. Deus o abençoe e o livre dessa pedra. Amém.